eu abandono tudo, eu fico 3 meses dormindo às 9 da noite, acordando às 5. Caramba. Desligo o celular, desligo tudo. Aí tomo café da manhã, começo às 6h30. De 6h30 eu vou até às 11h30. 11h30 eu faço um lanche, não posso nem comer comida, porque senão pesa e eu não consigo estender o resto da tarde. Aí, meio-dia, eu como uma coisinha e leve, de 11h30 meio-dia, e aí vou para a segunda etapa, e quando é 3 horas, paro, Finaliza. finalizo aquele dia, mas deixo esse dia todo pautado na véspera. Amanhã eu vou escrever isso, 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 isso. E 3 horas eu paro tudo, pego a bicicleta, tenho que dar 2 voltas na lagoa. Que nem uma louca, ouvindo eletrotango. Caramba, é todo É um ritual. ritual. Tem umas perguntinhas que o pessoal colocou aí. Mande as perguntas aí do pessoal que tá assistindo a live aí. Boa noite, Felca. Boa noite, doutora Ana Beatriz. Bom, primeiro de tudo, sou muito fã dos dois. Queria que a doutora falasse um pouquinho mais sobre quais as principais diferenças entre o borderline e o bipolar, porque eu estou sendo avaliada pelo meu psicólogo e ele está em dúvida entre eu ser bipolar ou borderline. E aí ele falou para eu ir atrás de um psiquiatra para me dar um diagnóstico, né? É isso, beijo. Como é o nome? Ela. Fê. Fê. Vamos lá, Fê, boa noite. Obrigada aí, você está assistindo a gente. Vamos lá, é uma dúvida muito comum, tá? Não é algo raro de acontecer. O que acontece é que no borderline você tem uma instabilidade muito maior do que uma troca de estado de humor. No bipolar, não. Você tem uma troca de humor muito marcada. Então, você tem aquela fase que você fica acelerada, fica com pensamentos de grandeza, baixa necessidade de sono, que a gente chama da euforia ou da mania. E você tem aquela fase que é oposta, é uma depressão, é uma paralisia, é um não conseguir fazer, é uma alteração de nível energético imensa, né? Uma muito e outro muito baixo. Já o borderline, você não tem essa variação tão marcada por períodos. Isso acontece mais vezes, caracterizando muito mais uma instabilidade que está sempre ligada a um fator. Por exemplo, então, é uma frustração, é a perda de um relacionamento, ou uma briga, ou uma sensação de rejeição que faz com que você fique mal, mas não necessariamente uma depressão. Agora, existem casos que você pode ter os dois associados, e é um grande desafio o tratamento. Por exemplo, a questão da automutilação é mais comum no borderline. Essa autopercepção sempre negativa, de ser uma pessoa inadequada, de ser uma pessoa rejeitada, é muito mais do border do que do bipolar. Então, assim, tem características diferentes, os tratamentos são totalmente diferentes, por isso que é preciso fazer esse diagnóstico diferencial, e realmente um bom psiquiatra vai poder fechar esse diagnóstico, mas não é incomum você ter as duas coisas. E sempre lembrar para ver a origem genética. Qual é a história genética na tua família? O que você tem? Quem tem de forma semelhante? Tá? Porque, por exemplo, o bipolar tem uma marcação genética maior do que o borderline. Então, você teve essa estrutura traumática de infância, isso fala mais a favor do borderline. Mas é bem comum, e vou te dizer, os dois, quando você acerta no tratamento, muda a vida, antes e depois. Muito bom. Tem a próxima pergunta? Muito legal. Bipolar TDAHI Feliz mandou R$ 10,73. Doutora maravilhosa. Eu amo a doutora Ana Beatriz. Também tenho TDAH e ela me ajudou a me aceitar e aprendi muito. Além de uma paixão forte por ela. Tá atendendo consulta particular? Deus abençoe geral.
Eita, foi uma declaração de amor pra doutora? Foi uma declaração, paixão forte pela doutora. Ele falou. Muito obrigada, Mas se tem TDAH, se trate. Eu tenho TDAH. É. Tenho. O tratamento para TDAH é a dopamina, né? Porque o que é o TDAH? É um cérebro que funciona mais... a gente tem o lobo frontal que funciona menos. E como o lobo frontal é o maestro da orquestra cérebro, ele filtra o excesso de pensamento, o excesso de impulso. Então, quando esse lobo frontal, que é movido pela dopamina, funciona menos, tudo ali está mais. Então, você pensa mais numa velocidade maior que a média. Então, você acaba começando várias coisas, não concluindo nada. Sim. Você impulsivamente toma atitudes que depois você fala, para que eu fui comprar isso, por exemplo? Tem a menor utilidade. Então, e isso faz com que você também, como você tem os pensamentos muito congestionados, digamos assim, faz com que você não foque a sua atenção de uma forma produtiva na hora que você tem que ter. Ao mesmo tempo, quem tem TDAH, quando tem coisas que dão tesão e paixão, aí você faz o tal do hiperfoco, aí que você não consegue sair daquilo. Por isso que eu levei 15 anos para tirar 20 dias de férias. Hiperfocada. Doutora, Bia, hoje você faz tratamento com remédio do TDAH? Não mais. Eu Já fiz fez? durante uma época, usei a antiga Ritalina e usei uma coisa chamada buspirona, que era para ansiedade. Porque o TDAH, ele, em geral, vem junto com a ansiedade, pela velocidade. Ele tem o tratamento de uso contínuo ou é só pontual? Por Não, exemplo, o a Venvan, se gente... não me engano, é pontual, né? Quando a coisa tá... Quando você precisa concentrar, toma um Venvan. Porque nem todo mundo responde a psicoestimulante. O Venvance, ele é um psicoestimulante. Pode ser muito bom, mas o problema é que ele tem um efeito acumulativo, que depois ele começa a dar insônia, irritabilidade. Então a gente tem que ter muito cuidado, que nem todo TDAH precisa de psicoestimulante. Tem uns que respondem muito mais a coisas feito neurofeedback, por exemplo, que é uma ginástica cerebral, que você faz uma ginástica para o lobo frontal. O que é o neurofeedback? O neurofeedback é um mapeamento cerebral, que você vê a atividade cerebral elétrica em tempo real. Então, você começa a trabalhar aquela atividade, pode ser através de jogos, por exemplo, pode ser através de filme. Você começa a trabalhar aquela atividade para que você tenha mais ondas beta, que é onda de trabalho. Você começa a desenvolver esse lobo frontal para que ele se organize melhor. Então, o neurofeedback é uma neuromodulação, que é muito bacana para o TDAH. Muito. Mas é uma coisa de hábitos mesmo que você vai adquirindo ali. Não, existem maquininhas que você faz. As maquininhas, mas não é com remédio nem nada. É só, não, o neurofeedback não. Vai ver onde não está legal e vai colocar atividades que estimulem aquilo lá. Exatamente. O que você pode associar a remédio também? Pode. Não tem problema. Mas, por exemplo, quando eu tratava, meus adolescentes, todos que usavam psicoestimulante, que é a Ritalina, o Concerta, o Venvance nunca gostei de passar. Férias eu mandava suspender, entrou de férias, mandava suspender. E eu sempre tratava a questão de você descobrir. O TDA funciona. Quando você descobre o talento dele, esse hiperfoco é levado para desenvolver sentido e propósito. Talvez seja o transtorno mais fácil de responder a sentido e propósito. Porque o que acontece? Quando você faz uma coisa que já é um talento seu. Eu sempre fui voyeur de gente, eu sabia que eu ia ter que ir por aí, não sabia o que nem como. Você libera a dopamina. O hiperfoco nada mais é do que a liberação de uma dopamina endógena, natural. Que você Se você não conseguir direcionar o hiperfoco para algo que é produtivo e faça sentido com a sua alma, daí vira uma máquina. Aí é difícil parar, gente. Que legal, né? Que legal. Ô, Adriana, roda mais uma donetezinha aí pra nós. Anônimo mandou R$10. Boa noite, Felca, Adriana e Ana Beatriz. Doutora, trabalho no período noturno pois tenho muita fobia social, só durmo de dia, até nas folgas, tudo para evitar contato humano. O que fazer para melhorar?
As Vamos lá. pessoas aí, vampiros, né? Olha, fobia social, as pessoas confundem fobia social como dizer assim, a pessoa não gosta de se socializar. Não. Fobia social, as pessoas queriam muito se socializar, mas as pessoas passam mal diante da possibilidade de socialização e principalmente de ser foco de atenção. Eu tinha muita fobia social. É mesmo? Eu fugia da escola. E principalmente se tivesse festa, apresentação, eu não conseguia, paralisava. Então, a fobia social, na realidade, é um tipo de ansiedade. É a ansiedade de estar exposto, de estar sendo centro de atenção. Porque quando você é centro de atenção, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, você está aberto a críticas. E a questão da fobia social é o medo dessa crítica. Toda ansiedade é medo. Então, a ansiedade social é o medo do que o outro vai pensar. Mas quando você vai trabalhando, primeiro que fobia social tem tratamento, e através da psicoterapia, de linha cognitivo-comportamental, você vai se expondo a isso de forma gradativa. E eu torno a dizer, aí quando você descobre qual o seu talento e você começa a dominar aquilo que você faz, aquilo que você vai falar e vai treinando isso, chega uma hora que isso, eu brinco que está na veia. E aí sai naturalmente. E assim, o que vão falar, vai ter sempre gente na vida que vai gostar de você e vai ter sempre gente que vai te detestar. Aconteça o que acontecer. Ninguém vai agradar ninguém. Quando você parte desse princípio que você está fazendo o que você gosta de fazer da melhor maneira, as críticas virão. Mas você está dando o teu melhor, ok, segue. Segue, porque assim, no mundo que a gente vive, se você não for criticado, você nem existe. É verdade. Então, a gente vai se acostumar com isso, mas não vai deixar de viver. Maravilha. A crítica é um termômetro, né? Exatamente. É muito preocupante você estar fazendo algo e ninguém te critica, significa que talvez não esteja tão bacana assim, né? Ou todo mundo concorda com você, você fala, não é possível. Porque você tem que suscitar no outro até tipo assim, peraí, não concordo. Ok, Sim. não tem problema nenhum. Totalmente, né? Cadê? Tem mais uma donetezinha pra nós? Mais alguma perguntinha? Boa noite, doutora Ana Beatriz, tudo bem? Boa Acompanho seu noite. trabalho já faz tempo, sou seu fã, muito mesmo. Eu sofro de ansiedade, às vezes eu tenho um pico de ansiedade, eu não sei explicar de onde vem. E eu gosto muito de aprender as coisas, muito, 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 e logo eu me desinteresso muito rápido também. É como se já perdesse a emoção. Seria alguma coisa, doutora, ou não? Olha que interessante. Você falou de ansiedade, isso é fato, mas você falou de uma coisa que chama muito mais atenção, que você começa empolgado nas coisas e daí troca. Isso é muito mais característico de déficit de atenção e falta dopaminérgica do que da ansiedade. Me parece que a ansiedade está acoplada aí, que é bem comum você ter déficit de atenção e transtorno de ansiedade generalizada. E esses picos de ansiedade talvez estejam dentro desse transtorno de déficit de atenção e impulsividade. Porque isso que você falou de começar e largar é muito, muito típico. Eu fazia isso demais. Então, assim, procura uma ajuda, procura um bom psiquiatra, porque talvez você o tempo todo teve um cérebro mais veloz, com mais pensamentos, e isso sobrecarrega o cérebro e dá ansiedade. E aí você só percebeu quando dá ansiedade, não percebeu esse funcionamento prévio. Vale a pena dar uma investigada. Legal. Essa coisa de começa, sai, tudo tem que sempre vai trocando, né? Muito comum ver pessoas que começam um projeto já abandona, daí começa um outro, daí já abandona, daí vai isso pulando de galho em galho. É muito típico do TDAH. É TDAH isso. Muito típico. Ou então procrastina, né? Começa um troço, aí vai, né? Aí só vai pro vira-vira. Sabe aquela coisa assim? Aí, eu, quando escrevo um livro, o editor fala, não, faz quando você quiser, entrega. Eu falei, não, pelo amor de Deus, põe no contrato o prazo. E me dá um prazo curto. Sem prazo não Porque adianta. aí Porque essa coisa da responsabilidade, do ter que dar conta, isso dá uma dopamina. Né? É porque tem muito aquela coisa de deixar pra última hora, né? Porque a última